Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro. Bom, mais um estudo da lição. Hoje o título da lição vem Pregando aos Espíritos na Prisão. A lição pede para a gente meditar em alguns textos. A gente lê 1 Pedro 3, de 13 a 20 e Gênesis 4, verso 10. E aqui pergunta como Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. E a gente vai responder essa pergunta ao longo da lição também. Bom, comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3,19, enquanto descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há segunda oportunidade de salvação para os mortos. Isso está relatado lá em Hebreus 9, 27 e 28, que vocês podem dar uma olhada depois. Então, por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação? É uma pergunta. Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem conscientes na sepultura até a ressurreição final. Isso nós vemos estudando ao longo desse trimestre. Vocês podem ver isso em Jó 14, verso 10 a 12. Vocês podem ver em Salmos 146, verso 4, Eclesiastes 9, verso 5 e 10, 1 Coríntios 15, 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Todos esses versículos aí, da Bíblia, vocês podem ver que quando você morre, né, o teu corpo ele volta para o pó da terra e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. E ficamos inconscientes na sepultura. Não temos mais consciência, não temos mais noção do que está acontecendo nesse mundo. Isso nós viemos estudando durante todo esse trimestre. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, por que somente eles ouviram sua mensagem? Não havia outros perdidos queimando no inferno com eles? Também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes noutro tempo. 1 Pedro 3, 19 e 20. A Bíblia fala que os anjos maus ainda hoje são desobedientes. Efésios 6, 12. 1 Pedro 5, 8. Além disso, sobre os anjos caídos, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está em Judas 6. Sem nenhuma oportunidade de salvação, ou seja, não há mais salvação para aqueles que já morreram e não morreram em Cristo. Não há mais salvação. Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos de prisão do verso 19 são identificados no verso 20 como antediluvianos, desobedientes nos dias de Noé. O termo espírito é usado neste texto em outras partes do Novo Testamento, 1 Coríntios 16, 18, Gálatas 6, 18, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado, em que se encontra a natureza humana não regenerada. Romanos 6, de 1 a 23 e Romanos 7, de 7 a 25. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, Hebreus 11, verso 7, e se tornou pregador da justiça para os seus contemporâneos, 2 Pedro 2, verso 5. Pedro enfatizou o que significava ser fiel. Ele não tratou de tema do estado dos mortos. Então nós vemos aí que Cristo pregou aos impenitentes antediluvianos por meio de Noé, que foi instruído por Deus. Então, aqui em nenhum momento ele está falando do estado dos mortos. Que nós vimos aí
que a nossa oportunidade é hoje, enquanto estamos vivos, de aceitar a Jesus. Porque depois que morremos e fomos totalmente desobedientes à palavra de Deus, Deus, na verdade, deu todas as oportunidades para que você aceite Ele em vida, em espírito e verdade. Que você faça isso diariamente na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Lá em 1 Pedro 3, no verso 15 em diante, ele fala assim: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquele em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. Então nós temos que estar sempre preparados para pregar a palavra de Deus, para levar Cristo para as outras pessoas, para que elas possam conhecer esse Cristo. Mesmo que isso, como vem falando na palavra de Deus aqui, né? Mesmo que isso venha trazer algum mal para você. Não é isso? Porque ele fala aqui, né? Mesmo que sofrais por praticares o que é bom, mas você está praticando para Jesus. Que Jesus nos capacite a cada dia, né? Que possamos sempre ter uma palavra de Deus em nossa boca e as oportunidades que surgirem para falarmos de Jesus, possamos falar e que outras pessoas venham aceitar a Cristo em sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima quarta-feira, abençoada por Jesus, e que você seja um instrumento todos os dias na mão de Deus. É meu desejo, minha oração. Amém.